Bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Convido a todos para abrirem as suas Bíblias aqui no livro de Cantares. Quero ler 2 versículos no capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Vamos ler os versículos 12 e 16. Cantares capítulo 4, vamos ler os versículos 12 e 16. Está assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Versículo 16: Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, querido Deus, nós te amamos, Senhor. Por essa razão nós estamos aqui aos teus pés nesta reunião, nesta manhã. Pedimos que a tua infinita misericórdia nos abrace de uma maneira muito especial, por meio da vida e do poder da tua palavra. Vem nos ajudar, Senhor. Vem nos ajudar de forma que nós possamos olhar para esses textos e sentir que o Senhor mesmo, com a tua boa mão, possa conduzir-nos, Senhor, a esses passos verdejantes da revelação da Tua Palavra contida aqui nesses textos. Nós te pedimos em nome de Jesus, revela-te a nós, mostra mais da Tua face nessas palavras, Senhor. Nós te pedimos encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, eu quero compartilhar aqui neste momento uma palavra, tendo esses dois textos como a nossa base, como o nosso tema. Aqui temos uma figura muito importante do jardim. Então, o tema que nós vamos estudar aqui é o jardim como símbolo espiritual. E o que quer dizer isso? Nós sabemos que a tipologia é uma figura de linguagem, ou uma forma de linguagem que Deus usa para compartilhar conosco a sua mente, o seu coração. O jardim é uma figura central daquilo que nós podemos entender sobre a mente de Deus. Eu creio que para muitos, talvez não tenha sido objeto de estudo, de observação, até mesmo de interesse. Não estou aqui fazendo nenhuma ironia e nem tampouco crítica, porque há tantas riquezas na palavra de Deus, tantas metáforas que até julgamos importante, claro, mas essa eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Talvez seja uma das mais grandiosas metáfora ou figura que representa para nós uma maravilhosa doutrina, um maravilhoso ensino sobre o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Se você perguntasse para mim, Luiz, o que você poderia deduzir? Qual é a mensagem, a doutrina por detrás da figura do jardim? Justamente o que eu acabei de dizer. O eterno propósito de Deus em Cristo. Que riqueza! Pense, meus irmãos, o propósito eterno, o eterno propósito de Deus em Cristo. Então vamos olhar um pouco aqui. Quando você estuda o termo jardim na Bíblia, você tem 37 referências em toda a Bíblia. Eu vou te colocar a primeira aqui.
A primeira está em Gênesis, capítulo 2, e o versículo 8, quando diz que o Senhor plantou Deus um jardim. A última menção está no Evangelho de João, o capítulo 19 e o versículo 41, onde diz que no lugar aonde Jesus fora crucificado havia um jardim. Amados irmãos e irmãs, nós não temos o direito de pensar que a Bíblia, compondo aí 66 livros, escritos no período de 1500 anos, tendo aproximadamente 40 autores, e esses autores viveram em 3 continentes, nós não podemos pensar que, tomando aqui todos os versículos e capítulos, que nós compreendemos claramente que é a palavra soprada, é a palavra inspirada de Deus, ela possa ter alguma coisa que não tenha um significado ou uma aplicação. Nós não temos o direito de pensar isso. Toda a Escritura é divinamente inspirada. O que quer dizer? Que existem faculdades e faculdades aqui dentro. Que existe aqui uma riqueza, uma profundidade de detalhes. Nós teremos toda a eternidade para poder estudar e compreender. Então vamos entrar nesse pequeno ponto aqui do jardim. Então a primeira menção que nós temos é que Deus mesmo plantou um jardim. Que o que nós tínhamos ali no capítulo 2 do livro de Gênesis, esse capítulo revela para nós os dias mais felizes. Os dias que nós podemos descrever como plenitude espiritual. Está no capítulo 2 do livro de Gênesis. Toda a criação de Deus se limitava a esse jardim, onde Deus colocou o homem, onde Deus colocou fundamentos e princípios para que o homem pudesse caminhar, viver, mas também Deus colocou responsabilidade. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que Deus colocou o homem no jardim para lavrar, para trabalhar e para o guardar. Então vamos observar, há um capítulo da Bíblia, Salmo de número 8, ele nos traz uma descrição poética do que era Gênesis capítulo 2. Davi ignora propositadamente os acontecimentos de Gênesis 3, e ele descreve para nós o que era aquela realidade, aquela plenitude espiritual que encontramos no capítulo 2, aqui do livro de Gênesis. Se você puder, abra sua Bíblia, Salmo de número 8. Vamos ler os versículos 1, 3 e 4, para sermos bem objetivos. A descrição é uma poesia hebraica. A poesia hebraica é completamente diferente da nossa poesia literária em português. A poesia hebraica aparentemente demonstra uma certa complexidade, mas não quero entrar nesse detalhe. Mas nós vamos, pelo menos, aproximar a leitura do Salmo ao texto hebraico, como ele foi escrito. Este Salmo diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste. Essa palavra aqui, expuseste, é como se houvesse uma gloriosa demonstração nos céus a tua majestade. Versículo 3 diz assim: quando contemplo os teus céus, obras das tuas mãos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Aí ele diz no versículo 4: quem é o homem que dele te lembres? Essa palavra lembres, ela traz a ideia assim: quem é este homem que sempre, eternamente, ocupastes o teu pensamento? Aí ele diz: quem é este homem que dele te lembras? O homem que tu vestistes. A palavra vestir ali traz justamente essa ideia de uma roupagem. Aí ele vai dizer:
de glória e honra o coroastes. Ele estava vestido desta glória. Quando você lê este salmo, mais próximo do texto original, a ideia que você tem é que, naquele capítulo 2 de Gênesis, havia uma proximidade entre os céus e a terra. É como se a terra refletisse os céus, e os céus fossem como que um espelho para a terra. Havia uma harmonia, havia uma intimidade, havia uma proximidade. De forma que, em muitos aspectos, algumas frases que nós encontramos em Gênesis 2 têm uma tônica poética. Quando diz que na viração do dia Deus se encontrava, caminhava com o homem. Tudo isso são apenas sombra para poder nos mostrar, nos descrever o tipo de comunhão. Qual era a intenção de Deus? Qual era o papel do homem dentro de todo esse contexto? E nós sabemos que toda esta gloriosa realidade foi quebrada quando o homem caiu, o homem fracassou no jardim. Quando alguns cientistas dizem que o homem é produto do meio, este ponto destrói toda essa concepção. Porque o primeiro pecado, o primeiro fracasso do homem não era a questão do meio, do ambiente que ele vivia. O problema do homem é o homem, não é o lugar que ele está. Então veja aqui, irmãos, quero mostrar algo para vocês. Vamos avançar um pouco. Então aqui nós temos algo, aquele jardim, ele refletia os céus, ou ele era refletido pela glória dos céus. Quando você chega em Ezequiel, no capítulo 28, o versículo 13 diz assim, uma referência a Lúcifer, e é muito importante isso. Escute bem. Antes de ler esse texto, eu preciso colocar uma nota para os irmãos. Amados irmãos e irmãs, os primeiros capítulos de Gênesis, por que não dizer os capítulos 1 a 3, eles não estão dentro de uma perfeita ordem cronológica. Existem citações ali que possivelmente tem uma conotação de muitos anos ou de milhares de anos. Como, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Versículo seguinte, a terra estava sem forma e vazia. Essa frase, a terra estava sem forma, nunca existiu no texto original. Porque a ideia ali não é que Deus criou uma terra sem forma e vazia. Isaías 45, versículo 18, vai provar exatamente que não foi dessa forma. Ela se tornou sem forma e vazia. Deus criou tudo perfeito. Deus não criou o caos. Deus não criou o caos. Deus não criou as trevas. Tudo isso é uma consequência do pecado. Então, amados irmãos, escute. Parece que essa exposição é um pouco longa, mas tenham paciência comigo. Aqui, nós temos que entender que não é uma ordem cronológica. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque senão você vai virar, assim, vai fazer da sua concepção, do seu estudo, das aplicações aqui, uma miscelânea, que vai virar uma salada de confusão. Então muito cuidado, porque esse texto aqui que nós vamos ler, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, quando está fazendo uma referência a Lúcifer, diz assim, estava no jardim de Deus. O que quer dizer? Nesse texto é que o Éden, o jardim de Deus já existia, certo? Porque quando diz, plantou Deus um jardim, a ideia que nós temos que foi como que simultâneo. Deus plantou um jardim, Deus criou o homem. Não, não é bem assim. Então, muito cuidado, porque a ideia desse texto é que o Éden era o jardim de Deus, o paraíso de Deus. E era nesse paraíso que havia um ser angelical distinto, que era Lúcifer, o anjo de luz. Ele andava sobre as pedras.
E aí nós sabemos que esse jardim, ele já existia, e nele havia Lúcifer, que foi expulso do jardim. E por essa razão Deus disse para Adão que ele deveria trabalhar e deveria guardar. Por que guardar? Qual o sentido de guardar? Só havia um sentido para guardar. É porque o inimigo estava à sua volta. E quem era o inimigo? Aquele que um dia esteve no jardim. Aqui que nós vamos perceber algo. Mas deixe-me avançar aqui com vocês, por favor. Quando você estuda doutrinariamente o jardim, nós vamos ver pelo menos 4 cenas. Eu quero passar essas cenas bem rápido para nós concluirmos essa palavra. A primeira cena é esta, que nós encontramos no livro de Gênesis. E você vai ver aqui, que nessa primeira cena, no livro de Gênesis, nós temos 12 menções ao jardim. Peço que os irmãos, por favor, se puder, abra sua Bíblia. A partir do capítulo 2, versículo 8, vamos olhar cada uma dessas cenas, ou desses detalhes que compreende esta cena, esta primeira cena sobre o jardim, para que nós possamos montar uma composição doutrinária, e isso vai nos trazer algumas aplicações importantes. Eu vou ler rapidamente as frases contidas nesses textos. Gênesis 2:8 diz: e plantou Deus um jardim. Aí depois na parte final diz assim: e pôs nele o homem que havia formado. O que indica que o jardim, ele é anterior a Adão. E o que significa que antes de Adão, como diz lá em Ezequiel 28:13, Lúcifer vivia nesse jardim. Pelo menos é uma base. Se você for procurar muitas referências, você não vai achar, mas esses 2 textos, e aqui está claro, o jardim é anterior ao homem. Ezequiel 28:13, Lúcifer estava aí. Então preste atenção. Versículo 9, onde diz que do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boa para alimento. Também a árvore da vida, isso é muito importante, porque há uma íntima relação da árvore da vida com o jardim. E o mais curioso é que, assim como o jardim é uma gloriosa figura espiritual, a árvore da vida também. Isso começa a fazer sentido quando a gente chegar lá no final, porque nós vamos encontrar a figura do jardim e da árvore, eles não se separam. Então vamos para o outro texto, versículo 10, porque aqui é uma outra figura que a gente precisa entender. É o jardim, a árvore e o rio. Porque lá no final nós vamos encontrar esses 3 elementos, essas 3 figuras. E essas 3 figuras fecham para nós, de maneira gloriosa, este tema. Então o versículo 10 diz assim: saía um rio do Éden, isto é, do jardim, né? Um rio do Éden, para regar o jardim. E dali ele se dividia em 4 braços. Versículo 15, onde diz que Deus colocou o homem no jardim para guardar e cultivar. Versículo 16, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aí vem no capítulo 3, versículo 1, diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? O versículo 2 ela responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Aí o versículo 3: mas do fruto da árvore, a árvore que está no meio do jardim, disse o Senhor Deus: dela não comereis. E o versículo 8: quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim. Texto maravilhoso. Versículo 10: ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. Versículo 23 desse mesmo capítulo 3: o Senhor Deus por isso lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. Então o jardim era aquela parte especial de toda a terra que Deus havia criado. Versículo 24: expulsou o homem
e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E o refugir, a palavra refugir é uma espada inflamada, que revolvia, que estava girando em torno do jardim. Essa é a primeira cena. É uma cena que começa com uma história linda. E essa história linda tem a ver com a mente e o propósito de Deus em Cristo. E termina com uma grande tragédia. Este jardim, ele se tornou para Deus, por algum tempo, o lugar do seu descanso. Porque a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. O descanso de Deus não é o que nós pensamos. Como se Deus deitasse numa rede e ficasse balançando. Não tenho nada para fazer hoje no sábado. Nada disso. O descanso de Deus tem a ver com a sua satisfação. Ele encontrou um lugar. Ele encontrou um homem no qual ele podia ter o seu prazer, a sua satisfação. Ali estava o homem, e ali estava o homem no lugar que Deus o havia preparado. Portanto, Deus encontrou o prazer, Deus encontrou satisfação, porque ele tinha na terra um homem para expressá-lo. Um homem no qual ele podia sentir o seu prazer, onde ele podia sentir a satisfação. A segunda cena, a gente vai passar muito rápida aqui, porque são os textos que lemos. Cantares capítulo 4, os versículos 12 e 16, é o jardim fechado. É onde o Senhor é convidado para poder estar no seu jardim, desfrutar do seu jardim. Então nós vamos passar bem rápido por essa cena. Vamos para a terceira cena, e aqui eu quero levar vocês para o Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1. Porque a figura do jardim, aqui, faz uma gloriosa conexão. E por quê, irmãos? Você se lembra qual é a última figura que nós temos do jardim na mente e no propósito de Deus em Gênesis? Você se lembra? É o homem sendo expulso do jardim. É Deus colocando o homem para fora do jardim. E a espada da sua justiça, a espada da sua glória, a espada da sua santidade, impedia que o homem pudesse entrar no jardim. Agora o homem perdeu o direito do jardim, a posse do jardim. Ele perdeu o direito de desfrutar do jardim, e mais ainda, de comer do fruto da árvore da vida. E vocês se lembram, são três figuras muito importantes. A figura do jardim, a figura da árvore e a figura do rio. E nós não vamos poder entrar nessas outras figuras. Mas eu gostaria que você meditasse nisso, porque é uma riqueza, assim como o jardim, há uma riqueza de detalhes, de exposição acerca do rio e também da árvore da vida. Porque tudo isso tem a ver com João capítulo 7, João capítulo 15, Apocalipse 21, Apocalipse 22, tudo isso, irmãos, é de assombrar o coração. Riqueza que tem aqui. Mas continue tendo paciência comigo, irmãos. Agora a gente faz as aplicações. Gênesis 18, João 18, 1 diz: tendo Jesus dito estas palavras, tendo Jesus terminado aquela maravilhosa exposição, que ele começa no capítulo 13 do Evangelho de João, e vai até aqui, o início do capítulo 18, que compreende todo aquele período que nós chamamos do cenáculo, da mesa do Senhor, daquela magnífica comunhão que ele teve com os seus discípulos, onde ele partiu o pão, ele bebeu o cálice. Aí diz assim: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron. Agora, por que o Espírito Santo coloca isso, irmãos? Diz assim: havia um jardim. Sabe por quê, irmãos? O jardim estava na mente de Deus. Podia ser outro lugar. Podia colocar uma outra frase aqui, que talvez para nós, mas para Deus faz. Havia um jardim. Sabe o que o Senhor está dizendo, irmãos? Que aquela história do jardim, aquele último capítulo, daquela primeira cena, aquela última parte, não saiu da mente de Deus. Agora, aquele homem foi expulso do jardim. Então Deus cria esse cenário.
Nosso Senhor Jesus, ele vai entrar no jardim. E você sabe o que ele fez naquele jardim? Aquele jardim da sua angústia. Aquele jardim faz sentido para ele. Sabe por que faz sentido para ele? Porque ele vai resgatar não só o lugar do jardim, na mente de Deus, com todo o prazer, com todas as delícias que Deus tinha, como ele vai também nos levar de volta para esse jardim. Aí o outro texto, olha o capítulo 19, versículo 41. Vê se não faz um lindo paralelo. Como também esses dois textos fazem uma linda configuração. E nos mostra que o assunto do jardim não terminou quando Deus expulsou o homem. Não. Diz assim, no lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Será que, irmãos, é simplesmente coincidência literária? Será que são palavras jogadas ao vento na inspiração divina? Nunca foi. A questão é que o jardim ainda está na mente de Deus. Ele não desistiu do seu jardim. Agora, irmãos, há um homem na terra, que veio à terra. Esse homem, nele Deus encontrou todo o seu prazer. Esse homem, ele não veio para ser o único, no sentido de ser o unigênito, mas como unigênito, ele veio para ser o primogênito, para ser um dentre muitos. Ele veio para nos levar de volta para o jardim. Ele veio para fazer uma obra que não havia nenhum anjo que pudesse fazer, porque aquele jardim era o jardim de Deus. Eu falo com toda a reverência que é no meu coração, que Deus havia criado, todos nós sabemos, Ele criou o universo, com toda a grandeza e complexidade irredutível. Ele criou tudo. Ele colocou o seu nome de forma majestosa nos céus, na criação. Mas havia um lugar, e havia alguém, onde Deus concentrou todo o seu prazer. Como assim? Cristo Jesus, Ele é o centro da satisfação e do prazer do Pai. Então eu digo para vocês, quando Ele cria o jardim, Ele tinha em vista seu filho. Quando Deus criou Adão, Ele tinha em vista Cristo. Mas quando Ele cria a mulher, Ele tinha em vista a satisfação do seu filho. Eu não sei se você consegue entender isso. Quando Ele cria Adão, Ele tinha em vista o seu filho. Mas quando Ele cria Eva, Ele tinha em vista a satisfação do seu filho. Então o jardim para Deus não era só um lugar. O jardim para Deus era quem também estava naquele lugar. O jardim não era o lugar para Deus, mas era o homem unido àquele lugar. Porque o jardim era o lugar da comunhão. Era o lugar onde Deus vinha para poder ter comunhão com o homem. Porque ali, naquele jardim, Deus tinha em vista, era o seu filho. Então, o texto de Cantares, depois que você tem toda essa compreensão, o desejo que você vai ter de tirar a sandália dos pés, é de colocar o seu rosto no chão e dizer: Senhor, nós não merecemos nem ouvir isso, oxalá viver isso. Como foi possível, irmãos? Só foi possível porque aquele que perdera o seu jardim quando o homem caiu, ele mesmo vem pessoalmente para resgatar o jardim, resgatar o homem de volta. Então ele vem. E os dois pontos mais significativos do seu ministério, digo para vocês, irmãos, os dois lugares mais importantes para o nosso Senhor, não foi, e não estou menosprezando, mas eu coloco com cuidado, não foi o batismo, como também não foi a transfiguração. Claro que esses lugares têm aspectos distintos e gloriosos, por isso que eu falo com reverência e temor, com muito cuidado. Mas para ele, irmãos, o jardim do Getsemane
E o jardim da crucificação era a sua obsessão. Lucas capítulo 9, versículo 51 diz que ele agora completou aos 30 anos, ele completou o seu ministério, ele completou aquilo que nós podemos chamar, ele completou o seu papel como homem perfeito. Então, como homem, com sua dignidade, a sua honra, tudo que ele viveu na sua humanidade, ele foi um homem aprovado. Mas ele precisava ir um pouco mais além, ele deveria se tornar o servo aprovado. Então nós temos 3 anos no seu ministério. Quando completou os 3 anos, ele foi um homem aprovado. Porque quando você vê no batismo, aquela voz vem do céu e diz: este é meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Só que depois nós temos o caminho, que nós chamamos ali, caminho do ministério de Cristo, onde ele foi o servo aprovado. E lá no Monte da Transfiguração, novamente vem a mesma voz do céu, e disse: este é meu filho, a ele ouvi. Por quê? Porque agora ele é o servo aprovado. Ele é um homem inigualável, incomparável, o único, como homem e como servo. Então ali agora, no Monte da Transfiguração, acontece algo. A glória, não a glória inerente do seu caráter, a glória do seu ser eterno, mas a glória que ele alcançou, a glória que Adão perdeu. Assim teria sido a vida de Adão se ele tivesse caminhado de forma ascensional em fidelidade e obediência. Um dia, essa glória iria aumentando até uma plenitude. Foi o que aconteceu com o nosso Senhor. Agora ele é tomado dessa glória. Então, Lucas vai dizer assim, que aquele era o momento da sua ascensão. Está assim. Chegou o tempo de ele ser ascenso aos céus. Porém, ele demonstrou no seu semblante uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Foi nesse momento, irmãos, que ele trocou o trono pela cruz. Primeiro ele trocou o trono pela encarnação. Então tudo que ele podia fazer como homem aprovado diante do Pai, ele fez. Mas agora ele tinha que ser o servo mais excelente. Então ele demonstra uma intrépida resolução de ir a Jerusalém. Foi. Todos nós sabemos. Então aqui nesses 2 pontos, nós temos o jardim na vida do nosso Senhor. Então esta é a terceira cena. Vamos para a última e aqui vamos concluir. Por favor, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aí depois vamos ler Apocalipse 21, versículo 1, versículo 2, depois o versículo 14, aqui nós terminamos. Apocalipse 2,7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que coma, se alimente da árvore da vida, que se encontra aonde que encontrava a árvore da vida? No jardim de Deus, no paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2. Então me mostrou o rio, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, que também está no Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A cidade é o santuário da morada de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Esse é o Salmo 46. Aí diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. Versículo 2: e no meio da sua praça. Isso aqui destrói toda a falsa concepção e ensino que a cidade, a Nova Jerusalém, será uma cidade física. Como que pode ser uma cidade que não tem nem rua? Não, irmão, tem rua sim. Não está enganado. Tem um hino que canta: andaremos pelas ruas de ouro e cristal. Só se foi em Macabeus que você viu isso, irmãos.
Só se for em Axiologia, capítulo 5, versículo 2. Porque não existe. A única menção de um lugar aqui é essa palavra praça, que é a palavra grega plateia, que significa justamente isso, uma praça. Essa não é uma cidade onde nós vamos morar. Até porque Apocalipse capítulo 21, versículo 9, está assim: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10, então me levou até um alto monte e me mostrou, o que ele queria ver, o que ele deveria ver? A noiva, e me mostrou a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva. Irmão, será que a gente precisa de muitas coisas para poder explicar a verdade? Não precisa, o próprio texto é autoexplicativo. Então observe isso, irmãos. Essa é uma cidade nupcial. Essa é a cidade que Deus, Ele mesmo vai habitar. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa doutrina tem suas raízes aí, e também em João capítulo 2. Então escute, amado irmão, que coisa linda. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. A figura que eu tenho, vocês podem me corrigir, é que o rio passa aqui, essa árvore, ela havia crescido tanto, que as suas raízes pegam de um outro lado, ela faz como que isso. A ideia que eu tenho, irmão, se eu estou imaginando errado, vocês me corrijam depois. Mas é a ideia que eu tenho. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. De uma e outra margem do rio está a árvore da vida. Essa árvore cresceu. Essa árvore agora é uma figura linda, mas tudo isso aqui, irmãos, é uma figura escatológica de linguagem, que significa que a realidade e a glória é infinitamente mais belo. Há uma riqueza de glória, que isso aqui é simplesmente uma mera ilustração. Agora observe, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que assista o direito à árvore da vida, e entre pela cidade, e entre pelas portas até a cidade, ou entre na cidade pelas portas. Amados irmãos e irmãs, são esses os textos que compõem essa doutrina dessa maravilhosa figura do jardim. Então aqui agora você conseguiu entender? Ficou tão claro, porque os próprios textos explicam para nós. Explicam o quê? Que o jardim é uma figura da mente de Deus, do propósito eterno que Deus estabeleceu em seu Filho. Aquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 9. Aquilo que Deus propôs em seu Filho. Eu quero que você entenda que essa é uma descrição gloriosa que diz para nós que Deus não desistiu do seu jardim, e que ao criar o jardim e colocar o homem, e que o homem e o jardim era como um só lugar para Deus, aqui nós vamos ver que esse jardim, ele tem uma descrição de uma cidade nupcial. E que cidade é essa? É a cidade aonde eu e você seremos, cada um de nós, uma parte dela. Usando uma linguagem simples, cada um de nós seremos um tijolo nessa cidade. Porém, para Deus, essa cidade será esse jardim que Ele criou. Gênesis, capítulo 2, e Apocalipse, capítulo 22, esses dois textos, eles se espelham. Consegue ver isso? Então, o que nós estamos aqui fazendo, irmãos? Nós estamos meditando numa gloriosa proposição de Deus para nós. Uma palavra de encorajamento, uma palavra que te liberta de todos os conceitos errados de vida cristã, que te tira de uma mediocridade e te mostra a sagrada mente de Deus, daquilo que Ele tem para você. Você é o jardim fechado dEle, você é o lugar dEle, não é o que Ele intencionou e não é o que Ele vai concluir, é o que nós somos agora. Nós temos que ter esta concepção. Nós não podemos, irmãos, perder isso de vista. Nós somos o lugar fechado do Senhor. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos o lugar do seu prazer. Não é o que nós seremos, é o que nós devemos ser hoje. Nós não podemos perder isso de vista, irmãos. Porque você lê todos esses textos,
Você vê o que aconteceu, irmãos, conosco. Nós fomos em Adão expulsos do lugar do prazer. Nós fomos colocados para fora do lugar da satisfação de Deus. Mas Deus mesmo enviou o seu Filho, aquele que tinha o direito do jardim, aquele que era digno do jardim, aquele o qual recebeu por herança do Pai o jardim. Ele viu o seu jardim desolado, ele viu o seu jardim desolado, ele viu a glória do Pai exposta à vergonha, ele viu aquela maravilhosa criação, o homem e a mulher expulsos do jardim, ele viu a serpente que entrou no jardim. Agora ele mesmo desce, ele desce para recuperar o seu jardim. Eis aqui o jardim de Deus. Nós somos o lugar do prazer de Deus, meus irmãos e irmãs. Você é o lugar da satisfação de Deus. Aproprie dessa verdade. Cuida da sua mente, cuida das suas motivações, cuida dos seus afetos, cuida. Se você perder isso de vista, você perdeu tudo. Por isso que quando Paulo vai tratar deste assunto numa outra esfera, ele diz: rogo-vos, eu imploro. A palavra que mais aproxima, a frase que mais aproxima é essa: eu imploro a vocês. Rogo-vos, irmãos, que vocês possam pegar as vossas vidas todos os dias e colocar como um sacrifício que é queimado, um sacrifício que possa exalar uma fumaça agradável diante de Deus. Ofereça os vossos corpos como sacrifício. A palavra ali é essa mesmo, holocausto, uma oferta queimada, queima tudo. Por isso nós temos que pedir: Espírito Santo, vem com o teu fogo, queima em mim tudo aquilo que não agrada ao Senhor, faz de mim um culto diário para Deus. Nós somos esse jardim do Senhor. O lugar do seu prazer não é o que nós seremos, é o que nós devemos ser hoje. O salmista, o Salmo 139, depois dele fazer uma mais sublime, eu acho que não há um outro salmo que nos leve para dentro dos céus e para dentro da mente de Deus, como o Salmo 139. Davi diz assim: que do modo extraordinariamente maravilhoso eu fui formado. Aí ele vai dizer assim: me tecestes. Eu não tenho tempo agora, mas eu gostaria de colocar pelo menos 2 vocábulos aqui, porque são pelo menos ali 10 vocábulos que assombram. Ele chega e diz assim, de um modo, o texto hebraico está assim: de um modo assombrosamente maravilhoso é que eu fui formado. Assombrosamente. Aí ele vai dizer assim: me tecestes. Sabe o que é a palavra ali? Era usada para os tecelões, porque o que a ciência chama de complexidade irredutível sobre o corpo humano, os médicos podem dizer melhor para nós, essa complexidade biológica que os cientistas chamam de complexidade irredutível. Se você não... Dá um exemplo, chega em casa depois, vai estudar sobre flagelo bacteriano, só isso. É uma coisa minúscula, é menos do que a ponta de um alfinete. Vai estudar sobre isso depois. Então eles dizem que a complexidade, o flagelo bacteriano é a verdadeira caixa preta de Darwin. Mas tudo bem, vamos lá. Aí ele vai dizer assim: me tecestes. É como cada detalhe. Você olha aquele lindo tapete com as suas cores variadas, você olha os detalhes, você vê como foi possível tanta delicadeza, como foi possível tanta inspiração, como é possível. Davi usa isso, você e eu. Aí ele vai dizer no final: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pensar, prova-me, conhece o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que Davi quer dizer? Como eu posso? Que direito tenho eu, sabendo que Deus me criou de uma forma assombrosamente maravilhosa? Isso não é o fim de tudo. O que existe que supera toda esta visão assombrosa, porque Deus me criou, como Deus me criou, é imaginar como Ele enviou o seu Filho
como Ele enviou o seu Filho para poder tomar as minhas culpas, os meus pecados e morrer por mim na cruz. Como é possível? Aí ele termina esse lindo salmo com a oração: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nossa vida seja oferecida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, todo dia, porque esse deve ser o nosso culto. A nossa vida tem que ser esse culto diário. Sabe por quê, meu irmão? Porque você é o jardim fechado do Senhor. Você não é um jardim para o mundo, você é um jardim para Cristo, e que Ele possa vir todos os dias e encontrar em nós o lugar da sua comunhão, o lugar do seu prazer. Eu digo com toda a reverência que é no meu coração, Ele morreu para poder ter o seu jardim de volta. Por isso faz sentido o jardim do Getsemane e o jardim no Gólgota. Esses dois cenários são lindos. Amados irmãos, eu sinto muito, nós temos que terminar por aqui, os irmãos ainda têm uma programação e eu não quero atrapalhar. Eu só quero deixar essa mensagem assim como que um ponto de reflexão, uma mensagem que possa levar você a uma devoção, a uma adoração, a refletir sua vida. O que existe de espinhos, abrolhos nesse jardim? Porque era isso que havia na terra onde Adão foi colocado. Lá na terra havia espinhos, havia abrolhos, havia tanta coisa ruim. Era ali. É o que nossa vida se tornou em Adão. Mas agora nós fomos levados de volta para o seu jardim. E nós somos o seu jardim. Então que você reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, vem falar o nosso coração mais uma vez, Senhor. Senhor, que esta palavra, como uma boa semente, ela venha brotar no nosso coração, brotar vida, brotar alegria, nos tirar, Senhor, dessa vida tão insípida, triste. Senhor, revela ao teu filho e à tua filha que ele, que ela é o lugar do teu prazer. Não é o lugar, não é um poço de depressão, de tristeza, de frustração. Por mais que tantas coisas tenham dado errado, eles compreender que tudo tem cooperado para o bem do teu propósito. Porque o Senhor está cultivando e trabalhando no teu jardim. Ajuda-nos, Senhor. Não permita que nós venhamos fazer da nossa vida um inferno, porque não é, Senhor. Porque foi do destino do inferno que o Senhor nos livrou, para que nós possamos nos tornar o lugar do teu prazer. Nós somos o lugar do teu prazer. Nós somos o lugar da tua glória, nós somos o lugar da tua habitação. Então aqui, Senhor, com certeza há, e só tu sabe, quantos que estão aqui, Senhor, amargurados, quantos que vivem uma vida infeliz, quantos que estão frustrados nos seus casamentos, quantos que estão esmagados pelos seus filhos, quantos estão sobrecarregados de doenças. Senhor, que a tua palavra possa abrir a mente de cada um desses e levá-los a descansar no Senhor, colocar sobre o Senhor, aquele que levou todas as nossas iniquidades e carregou todos os nossos sofrimentos e doenças, aquele que tomou o nosso lugar de condenados e nos convida, nós os sobrecarregados, a colocar sobre ele o nosso jugo e confiar que ele está trabalhando em nós como lugar do seu prazer, que tudo está cooperando para o bem do propósito dele. Ele não desistiu do seu jardim, como ele não desiste de nenhum desses. Visita de uma maneira muito especial esta mulher, este homem neste lugar, nesta manhã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.